Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa do céu. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Versículo 17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser ao seu irmão raca estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue o teu caminho primeiro. Reconcilie-te com o teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Versículo 25. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ofício, e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Versículo 29. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 31. Isto foi dito: quem repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério.
Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus julgamentos. Versículo 34. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Versículo 37. Mas seja o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Não fazem da mesma forma até os publicanos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Capítulo 6. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles, caso contrário, não tereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Versículo 4. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Versículo 9. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens e as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semelhante triste, porque desfiguram a face para que os homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó, vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia do seu próprio mal. Capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga no teu próprio olho? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que a pisem com seus pés, e voltando-se novamente vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição. Muitos são os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque os seus frutos o conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Versículo 19. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo homem que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, e amanhã nós continuaremos do capítulo 8 ao capítulo 11. Que Deus abençoe o nosso dia.